O marco legal aprovado recentemente consolida toda a legislação municipal relacionada às ações voltadas para a criança de 0 a 6 anos e regulamenta os programas que já estão em execução para que se tornem políticas públicas contínuas e permanentes. O Marco Legal da Primeira Infância foi sancionado em dezembro do ano passado pelo ex-prefeito Roberto Cláudio. A medida ajudou a consolidar programas, ações e projetos para o desenvolvimento infantil em Fortaleza. Assim, as iniciativas desenvolvidas pela Prefeitura serão transformadas em políticas públicas contínuas e permanentes. É como se fosse um marco regulatório, né? Marco regulatório da primeira infância, marco regulatório de tantas coisas que vêm acontecendo. É o primeiro passo para que a gente possa realmente garantir, não só garantir, como colocar adiante esses projetos que favorecem a infância, porque é nela que a gente tem que ter todos os cuidados. A nova lei é composta por mais de 20 iniciativas, como o programa Cresça com Seu Filho, as unidades amigas da criança, leitura na praça, o mini bicicletar, entre outros. O prefeito José Sarto reafirmou na ocasião o compromisso de desempenhar um modelo administrativo que dará prioridade às políticas voltadas para o desenvolvimento infantil. Nossas crianças precisam de proteção, muito especialmente nessa fase que a ciência resolve denominar de primeira infância, né, que vai até os 6 anos de idade e que precisa, para além da proteção alimentar, precisa da proteção psicológica, do afeto, do carinho, da cognição, da relação com as outras pessoas, com a família, com a comunidade. E tudo isso, uma parcela considerável deve ser propiciada pelo poder público municipal, poder público estadual e o poder público federal. Atualmente, o município é referência no país em políticas públicas de atenção à primeira infância. Fortaleza foi a primeira capital do país a implementar em 2014 o Plano Municipal pela Primeira Infância. Comigo no estúdio, o presidente da Fundação da Criança e da Família Cidadã, a FUNCI, Iraguaçu Filho, um dos autores do Marco Legal da Primeira Infância. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, prazer estar aqui com vocês para que a gente possa falar sobre um tema extremamente importante, relevante e que está na pauta prioritária da cidade de Fortaleza há alguns anos. Bom, então já que a gente está falando de um tema tão importante, vou começar pela pergunta aonde que começou nessa sua relação com essa atenção à primeira infância, nesses programas, projetos, conta um pouquinho. Na minha vida profissional, a gente desde 2013, quando eu tive a oportunidade de ser secretário executivo da pauta de assistência social, a gente conheceu muitas ações voltadas às crianças e adolescentes. E aí eu tive a oportunidade de ser presidente do Conselho Municipal de Assistência Social e na presidência eu visitei várias entidades, muitas com inscrição no CMS, mas também com inscrição no Condica. Então a gente começou a ter essa aproximação maior, só que eu costumo dizer que a primeira infância começou lá em casa há muito tempo. Coincidentemente, hoje inclusive é o aniversário da minha filha mais velha, há 16 anos ela nasceu. Então assim, meus 4 filhos a gente acompanhou muito de perto, eu e minha esposa, todo o crescimento e desenvolvimento e via a importância e a necessidade de você fazer os estímulos, você dar amor, aliás, desde a concepção, inclusive no Marco Legal da Primeira Infância, num dos primeiros artigos, fala que a primeira infância está desde a concepção até os 6 anos de idade. Então é super importante todo o estímulo, todo o trabalho, todo o amor que possa ser dado e, acima de tudo, o acompanhamento do cuidador. Porque às vezes não é a mãe, não é o pai que está ali na convivência diária, quem está ali no dia a dia. Quem está ali no dia a dia, aquele cuidador que passa mais tempo com a criança, ele precisa ser treinado, ele precisa ser acompanhado, ele precisa ser qualificado e ele precisa entender, principalmente nos primeiros 1000 dias, a importância e a relevância do trabalho dele, do acompanhamento dele e de todos os estímulos que aquilo ali vai repercutir para o resto da vida. Com certeza. Qual é o nome da filha? Ana Luísa. Então, Ana Luísa, parabéns, viu? Bom, continuando falando a respeito desses programas e projetos, né, que a gente vê que é um assunto que cada vez mais
está em alta, né, tem recebido, digamos assim, uns holofotes, né, da imprensa e da própria população, que cada vez mais percebe a importância que é realizar projetos voltados, né, desde ali do 0 anos, né, até os 6 anos, essa fase de desenvolvimento da criança, que é extremamente importante. E a gente sabe que cada secretaria costuma ter alguma ação voltada para atender esse público, né, que são as crianças. Como é que o Marco Legal vem para unificar esses programas, esses projetos e dar mais segurança para que eles sejam contínuos? Eu posso resumir primeira infância com um nome: intersetorialidade. Esta palavra, que é grande, é uma palavra grande, Sim. mas que é extremamente complexa para que você consiga atingir esses objetivos. Talvez há 10 anos, 15 anos, o mundo não se falava sobre primeira infância. Se falava sobre desnutrição, sobre mortalidade infantil, falava sobre vacinação, que agora volta, né? Mas por outro motivo, mas falava sobre vacinação, prevenção. Há 50, 60 anos tinha uma mortalidade, muitas pessoas acabavam morrendo por conta de doenças que hoje a gente não imagina que esteja até no nosso cotidiano. E a primeira infância vem aos poucos ganhando espaço na pauta política, na agenda dos gestores, do executivo, dos prefeitos, governadores, presidentes pelo mundo, e é uma tendência que a gente cada vez mais possa fortalecer. Porque você falar de primeira infância, fala de intersetorialidade, fala de várias secretarias aqui no município, várias políticas públicas. Eu estava falando aqui com você que só na saúde já daria 2 horas de programa para falar sobre o Cresça com seu filho, toda a importância do acompanhamento, da importância do agente comunitário de saúde nesse trabalho, do desenvolvimento através dos supervisores do Cresça com seu filho, do acompanhamento dessas famílias, da universalização, que é um dos nossos grandes desafios, a gente conseguir chegar em todas essas crianças de 0 a 3 e 0 a 6, né, primeiríssima e primeira infância. Falaria sobre o núcleo de desenvolvimento infantil, super importante nos postos de saúde. Alguns postos já têm esse núcleo, né? Todas as regionais já têm pelo menos 2 postos. A questão do aleitamento materno, que há muitos anos se fala. E Uma que tecla importantíssima, né? Super importante, inclusive para a questão de saúde da criança, mas não somente a questão de saúde, a questão do vínculo, do afeto. A gente fala da importância do leite materno, mas o aleitamento materno é muito mais do que somente ali a importância da saúde, dos nutrientes, né, do leite, mas aquele afeto, aquele vínculo, o que diferencial, né? Até a brincadeira, tem horas que não está nem mamando, mas está ali brincando com a mãe. Essa proximidade, né? Essa aproximação intimidade fundamental, esse sentimento, esse vínculo que gera. Tem a questão de várias outras ações do Cresça, um grande programa, grande ação, tudo começou através do Cresça, através de referências também de outros programas que eu acho que Fortaleza já ultrapassou faz tempo, como lá em Porto Alegre, através do PIM, né, que é uma ação extremamente importante, que foi referência, o ex-ministro Osmar Terra, quando era secretário de Saúde, é um programa vinculado à saúde lá, mas que tem toda essa aproximação da mãe, né, da gestante, depois nasce a lactante, depois a mãe os primeiros 1000 dias, né, toda essa relação afetiva. Lá em Pernambuco, em Recife, tem alguns, acho que tem um projeto chamado Canguru, mas Fortaleza avançou muito mais. Como foi dito na matéria, o Plano Municipal da Primeira Infância de 2014, um marco, foi a primeira capital do Brasil que teve esse plano municipal. O Marco Legal, que veio agora no finalzinho de 2020, ele veio consolidando várias ações. E eu só falei de saúde até agora. A educação, a ampliação das vagas em tempo integral, né? A parceria com o esporte em relação às areninhas, o contraturno nas areninhas, as areninhas escolas, Escola Areninha, né, que é assim que chama, que vem agora, teve uma que foi inaugurada ano passado e várias estão sendo já construídas para 2021 serem entregues. A questão da mobilidade, a importância da mobilidade, a importância dessa mudança que o prefeito Roberto Cláudio fez e que o prefeito Sato já iniciou seu mandato fazendo visitas em algumas obras e falando da relevância, e ali está inserido uma área de convivência, uma área de lazer, um diálogo com a sociedade daquela região, atraindo também pessoas, e ali a criançada vai ser priorizada. Os microparques urbanos, que já foi entregue, ali até próximo do IPRED, né? O Instituto da Primeira Infância coincide ainda com essa proximidade, o microparque urbano
e brinquedos para crianças ali de 0 a 3, da primeiríssima infância, uma caixazinha de Coisa areia. que a gente não via antes, né? Não tinha. Então, são áreas de convivência que isso impacta em vários outros aspectos que a gente não vai falar aqui, porque a gente está falando sobre primeira infância, mas só para dizer, área de lazer, área de convivência, segurança já melhora consideravelmente. Com certeza. Então, assim, essas ações, esporte, cultura, mobilidade urbana, saúde, educação, assistência social, programa Cartão Missão Infância, um cartão super importante, que cada mês que passa está sendo fortalecido, mas que ainda é um grande desafio. O Cartão Missão Infância, inclusive, está sob a gestão da FUNCI, a gente já tem dialogado lá, tem conversado, tem entendido que a gente precisa fortalecer, mudar algumas lógicas lá, estabelecer uma relação mais próxima com essas mães, porque alguém pode dizer que o valor é pequeno, de R$50, mas eu lhe digo muito, todas as quando chega. A gente vai para um rápido intervalo agora e a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Notícias de Fortaleza e hoje o nosso bate-papo é com a FUNCI, Primeira Infância. Bom, dando continuidade, né, a esse bate-papo que a gente sabe que daria aí alguns programas para a gente poder falar, né, de todo esse amadurecimento que Fortaleza vem tendo, né, com o passar dos anos, esse olhar atento, né, às crianças, aos projetos e aquilo que faz diferença, né, a curto, médio e longo prazo, né. Então a gente tem alguns projetos recentes, né, como por exemplo o mini bicicletar, a leitura na praça. Eu queria que você contasse um pouquinho. Pois é, são várias ações importantes, necessárias, relevantes, que vai ter, nós começaremos a ter alguns resultados mais efetivos 10, 15 anos depois do início desses programas, ou seja, a gente ainda vai ter algum resultado já mais efetivo, mais visível, mas a gente vê muitas coisas já evoluindo na cidade de Fortaleza relacionadas ao investimento na primeira infância e um dos resultados mais evidentes é a questão da educação, né? Os resultados da educação de Fortaleza mudaram, deu um pulo, né? Nos últimos 4 anos, né? Uma mudança aí de 180 graus, saiu de um lado para outro, assim. A gente está entre as referências do Nordeste e antes a gente estava entre os piores do Ceará. Para as pessoas terem ideia, né? Em casa hoje é menos de 1%, né? Em relação a abandono escolar. Isso. Né? Então, assim, é uma mudança gigantesca. Se pegar Fortaleza mais ou menos 8, 10 anos atrás, a gente tinha o quadro ao contrário, né? Então, isso, é um prêmio muito grande. Fortaleza chegou a ser a pior cidade do estado do Ceará em algumas faixas etárias, né? Em algumas idades, isso era muito preocupante. E hoje é uma referência positiva e é isso que a gente precisa cada vez mais. E com certeza, essas crianças que estão, esses adolescentes que estão chegando aí perto do ensino médio, no final do fundamental, com certeza vão fazer a diferença quando estiverem na prova do Enem, no acesso à universidade. Isso vai ser extremamente relevante. E aí vem a questão da leitura na praça. Leitura na praça, eu acho que é um projeto extremamente interessante, né? Um projeto, logicamente, já voltado ali na alfabetização, pós-alfabetização, do diálogo, mas também da parte lúdica ali, do desenvolvimento, tanto o desenvolvimento intelectual, quanto também as fantasias, aquela importância lúdica de brincar. Né? A gente tem que entender que primeiríssima infância, a gente tem que trabalhar muito com brincar. Quanto mais brincar, mais resultado a gente vai ter. E a partir dos 6 anos vai começar a ter essa introdução da leitura. Então, a questão do leitura na praça, ele vem trazer os 2 pontos. E isso é super importante, uma parceria com a Secretaria de Cultura de Fortaleza, nas praças, né, com locais adequados, com locais que atraem, que estimulam a criança. Né? E esse projeto é um projeto em parceria da FUNCI com a Secretaria de Cultura. Falamos um pouquinho do cartão Missão Infância, que é um grande desafio que a gente precisa avançar, principalmente porque nós temos hoje em torno de 31 mil, quase 32 mil famílias que estão em situação de extrema pobreza pelos critérios da Política Nacional de Assistência Social, que é de R$ 89,00 per capita, ou seja, por pessoa que resida, e a gente, na renda zero, a gente já está passando a meta, mas a gente ainda está com algumas dificuldades na questão operacional. Então, diálogo com o banco, diálogo com a CEFIN, nós já estamos fazendo. Temos um momento, inclusive, hoje com o Estado, para conhecer melhor a lógica do cartão do Estado Mais Infância, que tem uma lógica parecida, para a gente ver se o sistema que a gente pode adotar pode ser um sistema parecido, ou até mesmo ser autorizado para que a gente possa usar o mesmo sistema. Então, assim, para que a gente possa avançar e pensar nessas famílias. Não adianta só fazer a transferência de renda,
Não adianta só identificar por um perfil, por um critério objetivo, quais são as pessoas, as crianças que têm direitos, se a gente não trabalhar as famílias, trabalhar a mãe, o pai. Geralmente tem um irmão ali de 10, de 8, de 12, de 15 anos, tentar identificar quem é esse público com quem a gente está fazendo um trabalho, um braço importante do Cresça com Seu Filho na assistência social, que é a transferência de renda, mas precisa entender aquelas famílias. Aí vem falando outros projetos da FUNCI, Adolescente Cidadão, que é a inclusão no mercado de trabalho, aí já é do adolescente, é importante essa vinculação, como aprendiz, como jovem aprendiz. Essa oportunidade, né? Nos termos e formato da lei do aprendiz, que vai de 14 a 24 anos. Né? E você falou de outro programa, o Mini Bicicletar. Né? O Mini Bicicletar vem ao encontro daquelas ações relacionadas à mobilidade, que eu falei de trânsito seguro, de área de convivência. Mas quem é que não gosta de uma bicicleta? Desenvolvimento de habilidades, de equilíbrio, cognitivo, coordenação motora, né? Uma série de fatores. Quem é que nunca levou suas quedas aprendendo a andar de bicicleta? E você nunca esquece, né? E você nunca esquece. E andar de bicicleta, depois que você aprende a andar, você nunca esquece. Mas tem aquelas bicicletas com as rodinhas ali, ajudando ali, dando mais segurança. É uma oportunidade também para aquelas crianças que não teriam oportunidade de ter aquele momento com a bicicleta também. E é isso que eu ia complementar. E é uma oportunidade que nem todo mundo vai ter acesso a uma bicicleta. Com certeza. Não é barato, não é tão simples, e o bicicletar está lá disponível, sendo instaladas várias estações, né? A ampliação agora com a gestão do prefeito Sarto, com certeza a gente vai ter mais estações do Mini Bicicletar para que a gente possa ter, principalmente em praças, em área de convivências, perto do microparque, perto de locais em que tenha também um fortalecimento muito grande daquele uso da comunidade, daquele espaço. O Mini Bicicletar, ele vem assim, ser mais uma ferramenta importante de desenvolvimento cognitivo, emocional, intelectual, coordenação motora, enfim, como queiram qualificar. É muita coisa, muito projeto. A gente fica nessa expectativa, né? Porque a gente vê a mudança gradual de Fortaleza, essa proximidade com as famílias. A gente sabe que tem muitas famílias, né, que vivem em situação de vulnerabilidade, que precisam dessa assistência. E vem também um trabalho de consciência que é feito através do diálogo, né? Que a própria FUNCI está ali de frente para tratar assuntos que são delicados, como a própria exploração infantil e do adolescente, de trabalho. Então, como é que hoje a FUNCI tem se preparado, né, para esses desafios, né, no começo e ao longo dessa gestão? Nada aconteceria, melhor dizendo, se não tivesse também o envolvimento da população, o engajamento da população, a tomada de decisão da população de dizer, eu também quero esse serviço, e de cobrar. Sim. Eu quero esse, e quero mais esse e esse. Então, tudo isso é importante e isso está acontecendo. Você vê que é nítido em qualquer local da cidade de Fortaleza, onde tenha qualquer intervenção, mínima que seja, desde simplesmente uma academia na praça, está lá, a praça coloca uma academia, você vai ver a mudança, porque a população, ela tem um pertencimento daquele uso e acaba fazendo. Voltando para a criança e adolescente, a FUNCI, a gente está muito preocupado, principalmente nesse momento agora, de maior vulnerabilidade social, a questão da pandemia, no ano de 2021, com o fim do auxílio emergencial, várias ações, ampliação de situações que a gente não gostaria de ter. Exploração sexual, infelizmente, é uma realidade, e é uma realidade que a gente vê dentro de casa, principalmente. 70%, no mínimo, dos casos de exploração sexual é realizado dentro de casa. Ou algum amigo da família que tem a confiança da família, ou pai ou padrasto, ou melhor, ou padrasto ou pai, né? Então isso é muito, às vezes irmão também, dentro de casa. Então isso é muito preocupante. A vulnerabilidade acaba expondo também essas crianças em posição da prostituição. E não é prostituição, é exploração sexual, né? Criança e adolescente é explorado. Não vai, alguém disse em algum momento, porque fulano de tantos anos se prostituiu. Não, ele é explorado. Ele é explorado. Então a gente tem que ter essa preocupação. E o Rede Aquarela, que tem um papel extremamente importante, é um programa que foi elevado a patamar de política de Estado, através de uma lei, eu acho que é a Lei 11.071 de 2020, de nossa autoria, e que foi sancionado pelo prefeito Roberto Laudo no finalzinho, no mesmo dia do Marco Legal. Rede Aquarela é um programa extremamente necessário. Infelizmente, eu digo infelizmente, porque combate à exploração sexual, a gente devia trabalhar muito mais, era a prevenção. Nós trabalhamos a prevenção, mas infelizmente a realidade nos mostra que a gente precisa combater também muito
as ações, infelizmente, os casos de exploração sexual que acontecem. E dentro do Rede Aquarela a gente tem uma equipe mínima, tem as ações da prevenção, que é a disseminação, mas tem um atendimento nos casos também de violação de direito de exploração sexual, tem a parceria com o Poder Judiciário, que é na 12ª Vara Criminal, que tem uma equipe nossa da FUNCI, que faz todo um acompanhamento, que dá suporte, dá um suporte a todas as ações da Vara Especializada em Combate à Exploração Sexual de Criança e Adolescente, e tem a parceria com o Governo do Estado na DESECA. Tem uma equipe nossa também acompanhando, porque o nosso principal objetivo é evitar a revitimização, fazer o atendimento adequado, trabalhar de uma forma que aquela criança, aquela adolescente e que é explorada sexualmente, ela, já que já sofreu a violação de direito, já que sofreu aquela exploração, que ela não se revitimize dentro do processo de conhecimento relacionado ao processo judicial ou mesmo à apuração no inquérito policial. É tentar literalmente poder dar uma outra oportunidade, uma outra vivência para essa criança, para essa adolescente. Que eu digo que vai ter marcas para o resto da vida. Sim. É tentar minimizar essas cicatrizes, né, da forma correta e com justiça e com todos o suporte, né? A gente sabe que o diálogo é importante, descobrir é muito importante, mas esse posterior, né, esse acompanhamento do adolescente, ele é ainda mais importante. E quando acontece dentro de casa, por pessoas as quais ela tinha a expectativa, né, de que eram pessoas que iam defendê-la e não violentá-la, então ainda é um processo mais duro ainda, mas que precisa ser enfrentado, que infelizmente ainda é uma realidade muito presente na cidade de Fortaleza. A gente vai para um rápido intervalo agora e a gente volta já já. Estamos de volta com notícias de Fortaleza, ao vivo pela TV Terra do Sol. Bom, a gente falou um pouco, né, do marco legal, falamos, né, dos desafios, né, que encontramos ainda, porque não é só feito de programas que dão certo, mas de vários programas que precisam ser reforçados, criados. A gente sabe que é um longo caminho aí, né, pela frente. Um dos outros programas que se tem é voltado justamente para aquela criança que está ali pedindo esmola, né, ou adolescente. Como é que a FUNCI lida com essa situação para levar transparência e comunicação para as pessoas para que não façam isso, por exemplo? É o projeto Ponte de Encontro, projeto antigo também do município, que no final do ano passado foi levado à categoria de uma política pública permanente, política de Estado, acho que é a Lei 11.072 de 2020, e que a gente veio fortalecer esse programa porque é fundamental para que possa fazer toda aquela ação de articulação, de mediação, de abordagem em situação de rua, de crianças e adolescentes que estão ali. Geralmente, essas crianças e adolescentes não são moradores de rua, mas estão em situação de mendicância, de pedir, e que muitas pessoas acabam usando crianças. Né? Tem casos até que a gente já tomou conhecimento de crianças que são alugadas, né? Eu não posso nem dizer aluguel de crianças, não é um objeto, mas que são crianças que são levadas por algumas outras pessoas para fazer o pedido, para tentar sensibilizar. E a gente faz um apelo aqui a toda a população de Fortaleza. Não deem esmola. Criança e adolescente é para estar na escola, não é para estar pedindo nos sinais, perto dos supermercados, tem muitos casos. Tem muitos casos também em portas de restaurantes, né, áreas de grande circulação, como ali o calçadão da Beira-Mar, os terminais de ônibus. Então a gente precisa fazer com que possa falar com a FUNCI, possa dialogar com a FUNCI, né, possa fazer o contato. O Ponto de Encontro trabalha de domingo a domingo, diuturnamente, tem várias equipes que estão em abordagem desses pontos onde tem uma maior concentração de crianças e adolescentes em situação de mendicância, porque a gente precisa fazer uma sensibilização e fazer uma ação de convencimento. O município não está para retirar força, não está para... Até porque geralmente está ali com um responsável, está ali com uma pessoa adulta, mas fazer essa conscientização, onde é que você mora, por que é que você está aqui, você tem algum benefício do governo federal, algum benefício social, se tiver alguma pessoa idosa, se estiver acompanhado de um idoso, falar do BPC, perguntar se tem cadastrado no TRAS através do cadastro único, se é beneficiário do Bolsa Família, se está inscrito, está matriculado na escola, né? Enfim, fazer toda aquela abordagem de buscar fortalecimento ou recuperação do direito que ele tem, mas que não está usufruindo. Eu sempre digo muito, direito é dado e deve ser realizado, deve ser utilizado.
não adianta eu ter direito e não ter acesso ao direito, né? O direito dado é o direito que tem que ser acessado e tem que ser materializado. Então, o papel da FUNCI, dentro da lógica da criança e do adolescente, é exatamente esse, de mediação, de articulação, de fazer a intersetorialidade não somente na primeira infância, mas também todas essas ações. Tem um mapeamento também dessas crianças, dessas famílias? Tem. Quando a gente identifica com a coordenação do ponte, o endereço e o cruzamento, geralmente são cruzamentos ou então locais de grande circulação. E ele já disse, olha, deve ser fulano, tal, mas a gente tem uma dupla de educadores que está aí perto, vai e dá o retorno. Não, exatamente, porque já mais ou menos identifica quem são as pessoas que ficam em alguns locais fixos. Você está dizendo que tem um determinado cruzamento aqui de Fortaleza que você sistematicamente passa e vê aquela senhora com 2 crianças, né? Então, a gente tem isso identificado. Então, a gente precisa fazer essa sensibilização, ampliar os serviços cada vez mais. É um grande desafio para 2021 a 2024, mas, acima de tudo, dialogar com a sociedade e buscar entender quais são as razões por que aquela criança está ali. Mesmo que ela esteja matriculada na sala de aula de manhã, durante o turno da manhã, se ela está à tarde e noite na rua, como é que ela vai desenvolver suas atividades cognitivas voltadas para o conhecimento e a absorção do conhecimento através do estudo, né? Então, a gente precisa ter todo o entendimento dessa rede, e essa rede é fundamental para que a gente possa ter um resultado positivo para nossas crianças e adolescentes, que não são o futuro, como se dizia há alguns anos atrás, são mais do que o nosso presente. É o agora, né? É o Precisa agora. ser feito É o hoje. agora, hoje. A gente não tem mais tempo para esperar, né? Isso. Quanto mais depois de 2020, um ano atípico aí, então essas crianças precisam de um resgate em educação, em cultura, em lazer, né? Em sociabilidade. Então a gente tem aí essa missão ao longo da gestão. Eu não tenho dúvidas que a gente está conseguindo diminuir. Estamos caminhando, né? Inclusive, teve uma certificação da ONU, um prêmio internacional, UNICEF, melhor dizendo, ano passado, mostrando que a redução da desigualdade social no Brasil foi muito intensa em algumas cidades. Fortaleza foi uma das principais, e Fortaleza, a redução da desigualdade foi principalmente na infância, de 0 a 12 anos. Esse é um prêmio muito grande, né? Isso é um reconhecimento. Um reconhecimento desse trabalho. E aumenta o ponto de partida da gestão do prefeito Sarto A para responsabilidade, né? aumentar cada vez mais os serviços e diminuir cada vez mais, reduzir ainda mais essa desigualdade. É um grande desafio, por isso que não adianta estar inventando. É dar fortalecimento daquilo que já acontece, logicamente com algumas adequações ou algumas novas criações que vão complementar. Mas o Marco Legal da Primeira Infância, voltando ao início da nossa entrevista, ele consolida muitas leis e tem um serviço que a gente acabou não falando, que é o subregistro. Ainda existe muitas crianças e alguns adolescentes, excepcionalmente encontramos até adultos, sem o registro de nascimento, e sem o registro de nascimento acaba ficando sem dignidade, sem cidadania, porque como é que vai acessar os serviços? Muito embora a todos seja garantido, mas você sem um documento de identidade, você tem toda uma história antes para você buscar um serviço. Então o subregistro faz um trabalho extraordinário no município de Fortaleza e está também dentro da FUNCI. É um programa que a população de Fortaleza pode ter certeza que a gente se dedica ao máximo, buscando nos cartórios, nas parcerias, Poder Judiciário, vários de registros públicos, diálogo intenso com o Ministério Público, sempre buscando identificar quem é que não tem registro na cidade de Fortaleza e tentando fazer um trabalho de prevenção, para que todos já saiam hoje devidamente registrados da maternidade, com sua certidão de nascimento, até já com a informação do CPF. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Desejo sorte aí nessa caminhada, que a gente sabe que não é fácil, mas que vocês estão no caminho certo, né? E que a população possa também estar caminhando junto, né? Porque esse trabalho é feito nesse tripé, né? A FUNCI, a população, né? E a imprensa também comunicando tudo que é feito, né? Todos esses caminhos, né, que vão sendo superados. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço aqui a TV Terra do Sol pela oportunidade. Venho pela primeira vez hoje, fico muito feliz. E não esqueçam, intersetorialidade dentro da gestão pública. É assim que a gente vai conseguir cada vez mais avançar nas políticas de criança e adolescente, fazendo o recorte da primeira infância, já que o marco legal é da primeira infância. Com certeza. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já.